hoje o curso de verão, na sua 16ª edição, agora no ano de 2003. Esse é um curso muito especial, porque ele é feito com coração e com generosidade. É um grande mutirão, onde pessoas, entidades, instituições se juntam para construir um espaço de formação muito participativo, um espaço nacional, porque vem gente de todo o país, um espaço ecumênico, onde várias igrejas e religiões se encontram, todas buscando aprofundar a formação dos movimentos populares, das comunidades de base, das pastorais. Mais um curso de verão, mais um mutirão do povo de Deus, mais um mutirão do povo da terra, mais um mutirão do povo do Espírito. O tema de vida, saúde, ele traz dentro de si temas complementares que são a beleza e a alegria. Então, falar de saúde é falar de harmonia. Nesses 15 dias, nós faremos um exercício de compor uma harmonia na diversidade, porque é exatamente a diversidade que traz a composição da harmonia. Portanto, esse nosso mutirão terá como consequência a consolidação de todos os anseios dos pobres do Brasil, da América Latina e de todo o mundo. Que Deus seja tudo em todos e em todas. Então esta é uma experiência muito significativa na vida das igrejas que compõem o CESEP e é muito significativa na formação do conjunto dos cristãos das nossas igrejas. E já há muito tempo o CESEP vem desenvolvendo esse trabalho e acho que é importante também, participando desse evento, a gente se comprometa para a continuidade desse trabalho. E que a gente tenha um bom encontro, um bom curso, que de fato seja um momento de relacionamento, de convergência e de estímulo aos nossos trabalhos. Todos e todas sejam bem-vindos. Estamos agradecendo até a Deus a oportunidade de termos participado um pouquinho deste encontro, porque nele se evidenciou uma coisa muito interessante aos nossos olhos. É certo que pessoas precisam de Deus, mas também é certo que pessoas precisam de pessoas. E a preocupação em desenvolver o contato, o relacionamento, bem no início desse evento, foi alguma coisa muito impressionante. Portanto, boas-vindas! Nós gostaríamos de aproveitar as bem-aventuranças tão gostosas e transferir uma delas lá para Provérbios. Bem-aventurados aqueles que ensinam a criança o caminho em que deve andar. Então essas são as minhas palavras para vocês nesse curso. Que Deus os abençoe.
título do curso é Saúde, Cuidar da Vida e da Integridade da Criação, buscando uma concepção de saúde que combine, de um lado, o bem-estar pessoal, mas é um bem-estar que também envolve a família, é um bem-estar que envolve questões econômicas, políticas, sociais, mas também questões ambientais, né? O sol, a qualidade da água, a qualidade do ar, dos alimentos, tudo isso fazem parte desse grande esquema da saúde, onde não basta cuidar das pessoas, também temos que cuidar da criação do meio ambiente. E o curso vai estar dividido em 3 blocos. Um primeiro para mapear a realidade. O que está acontecendo com a saúde hoje? O que estão fazendo os movimentos populares e as novas instituições que surgiram, como os conselhos de saúde, conselhos municipais, conselhos estaduais, o Conselho Nacional de Saúde. Depois de mapear a situação da saúde, das lutas populares no campo da saúde e da medicina alternativa, nós vamos entrar na reflexão de caráter mais bíblico e teológico, né? E na questão bíblica e teológica, o horizonte, o ponto principal é saber o que nós fazemos com os mais fracos e desvalidos dentro da sociedade. Como é que está a saúde daqueles que são mais desprotegidos. E aí dentro também da teologia, se vai pensar uma teologia que abranja e abrace também a terra, a água, todo o meio ambiente. O terceiro bloco vai ser mais de propostas concretas. O que está sendo feito em relação ao idoso, o que está sendo feito em relação à criança, o que está sendo feito em relação à família no campo da saúde. Neste primeiro bloco, que é mapear a realidade da saúde e que tem por título Para Conquistar a Saúde, quem vai estar conosco é um médico muito combativo, um companheiro de lutas dos movimentos populares na cidade de São Paulo, o Dr. Roberto Gouveia, que por 16 anos foi deputado estadual, ele é médico sanitarista e agora acaba de ser eleito deputado federal por São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores. Durante o 16º curso de verão, conversamos muito sobre a saúde no Brasil. E iniciamos justamente recapitulando historicamente, na década de 70 e 80, o grande esforço que se fez dos vários movimentos, desde movimentos nas periferias das grandes cidades até pelo interior do Brasil, movimento por melhores condições de vida, contra a carestia, movimentos sindicais. Nesse processo todo de ascenso do movimento de massas no Brasil, de luta por liberdade, por democracia, por justiça social, fomos construindo a aliança que desembocou no movimento da reforma sanitária, que conseguiu compor neste movimento a população usuária que necessita de qualidade de vida e saúde, conjuntamente com trabalhadores, trabalhadoras, técnicos, profissionais de saúde, gestores públicos e prestadores de serviço, que conseguiram, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, aprovar um relatório que acabou resultando numa iniciativa popular, um abaixo-assinado que correu o Brasil todo, que nos deu condições sociais e força política para aprovar na Constituição de 1988 o Sistema Único de Saúde em nosso país. Uma política pública que, ao mesmo tempo, é a defesa da qualidade de vida e da saúde pública, uma política pública que incluiu mais de 40 milhões de pessoas que estavam excluídas do direito à saúde, e, ao mesmo tempo, uma política pública
solidária, uma política pública integradora, uma política pública que amplia os direitos, construída sobre valores que são os valores da seguridade social e, portanto, uma política pública que é um verdadeiro direito de cidadania no Brasil. Em primeiro lugar, com a aprovação do Sistema Único de Saúde, nós universalizamos o acesso à saúde. Nós aprovamos que todos têm direito à saúde no Brasil. Desde aqueles que são os mais ricos, até aqueles que são os mais excluídos. Nós acabamos com o tempo da indigência, pelo menos na lei. Pelo menos na lei. Antes da aprovação do Sistema Único de Saúde, só tinha direito à saúde quem tinha carteira assinada, quem recolhia para o INPS. Todos os outros eram considerados cidadãos de quinta categoria, eram indigentes. Ficavam, na realidade, a depender da caridade, à mercê do favor, da boa vontade. Não tinham como reclamar legalmente direito à saúde. Portanto, esta foi uma votação histórica, porque nós conseguimos fazer com que houvesse, na contramão do neoliberalismo, a organização de uma política pública no Brasil que fosse includente. Nós sabemos que boa parte da população ainda nem sabe, às vezes nem desconfia, que teve essa conquista, que hoje tem direito à saúde, e muitas vezes não exerce, ainda continuam com dificuldade na prática de sua cidadania. Mas esse foi um avanço importantíssimo. E, aliás, se nós não tivéssemos feito este avanço em 1988, hoje a situação seria muito pior. Porque cada dia que passa é mais difícil ter o trabalhador com carteira assinada. Portanto, se naquela época eram 40 milhões de excluídos, hoje seguramente já passaria de 60 milhões de excluídos no Brasil. Resta a necessidade de todo um trabalho que é de divulgação, de conscientização, de organização, para que nós possamos realizar na prática e de forma urgente esse direito, o direito à saúde. Nós, portanto, conseguimos, repetindo, universalizar o direito. E isso aconteceu porque lutamos pela liberdade, pela democracia, por justiça social. E vencemos a ditadura militar. Por isso também aprovamos como princípio importantíssimo, básico, fundamental do Sistema Único de Saúde a participação da comunidade. Porque foi assim que ele surgiu, que ele nasceu. E não podia ser diferente. Por isso nós temos um processo de descentralização da nossa política pública. Isso também está lá como princípio do Sistema Único de Saúde, a descentralização e a municipalização dos serviços de saúde. Portanto, alargamos, universalizamos o direito com o princípio da participação popular e com o princípio da descentralização e da municipalização. Um dos princípios também basilares do Sistema Único de Saúde, que conseguimos aprovar, diz respeito à integralidade nas ações e no serviço de saúde. Isto porque nós estamos falando de saúde, e falar de saúde é falar de vida, e é falar de uma política intersetorial, que depende da habitação, que depende da alimentação. Aliás, os nossos avós já diziam, saco vazio não para em pé. E depende da renda, depende de transporte, lazer. Portanto, é uma política, sem sombra de dúvida, que tem que se realizar de forma intersetorial. Daí o princípio da integralidade das ações e dos serviços de saúde. Nós estamos, em 2003, numa conjuntura belíssima, num momento em que nós tivemos uma grande vitória, num momento especial, histórico do nosso país. E nós temos a certeza de que agora é hora de dar um salto de qualidade, no sentido da realização concreta dos princípios e do que já está garantido e que foi, na realidade, conquista coletiva em que a população, que os brasileiros, que as brasileiras foram e serão sujeitos deste processo
porque nós acreditamos que temos que avançar no sentido de conquistar qualidade de vida, inclusão, desenvolvimento com sustentabilidade e, ao mesmo tempo, nós temos que construir novos valores. Nós não podemos mais viver do individualismo, do egoísmo, do consumismo, da intolerância, da violência. Nós queremos construir civilização, direito. Nós não queremos tragédia nem barbárie. Por isso, nós acreditamos muito. E o curso de verão ajuda de forma espetacular nesse sentido. Na necessidade de construir novos valores. E exatamente, valores solidaristas. Valores da solidariedade, da igualdade, da equidade, da justiça, da valorização da diferença. Nós queremos acabar com a desigualdade e, ao mesmo tempo, festejar a diferença, a diversidade. É assim que nós conseguiremos avançar nesse terceiro milênio, nesse novo século que se inicia. Nós teremos condições de vislumbrar uma felicidade e um futuro promissor, que só se realizarão na construção de uma sociedade humanista, responsável, justa, plural, includente, solidária e em harmonia com a natureza e em paz. Então Jesus disse: eu fui mandado para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Com o tema Saúde, cuidar da vida e da integridade da criação, o curso de verão 2003 iniciou o segundo dia apresentando a realidade da saúde em alguns estados. Nosso maior problema, na realidade, são médicos, porque a gente tem problemas seríssimos com saúde. Um deles, como é natural da região, é a malária e outras no clima quente, né? No Rio de Janeiro, nós pontuamos a dengue e também a quantidade cada vez maior de pessoas depressivas. A desesperança dos nossos jovens por falta de trabalho, que são aliciados pela droga, pelo álcool. Então, o índice maior, né, são homicídios. Essa vida não mata, machuca demais, machuca demais. A primeira sessão no segundo dia do curso de verão foi dedicado à análise da realidade da saúde no país, que contou com a participação e colaboração do deputado federal e médico sanitarista Roberto Gouveia, que conversa conosco. Roberto, qual a importância desse tema na saúde do país? Olha, ele é muito atual, porque nós vimos construindo uma política pública para a área da saúde no Brasil a partir de 88, que levou a denominação de Sistema Único de Saúde. E, logicamente, com 14 anos, nós avançamos, mas ainda temos muito a percorrer. E a discussão, e particularmente o engajamento das pessoas que participam do curso de verão, nesse processo de mobilização, de participação, de parceria, que dá capilaridade e que viabiliza a implantação desta política pública solidária, cidadã em nosso país, é fundamental. A saúde é um direito somente de quem trabalha ou houve avanço? Pois bem, essa é uma questão muito importante, porque justamente em 88 nós estendemos o direito à saúde no Brasil a todos. E muita gente ainda não sabe disso, ainda não pratica esse direito. Por isso continuam ainda cidadãos, cidadãs de segunda ou de quinta categoria. Amanhã continuaremos com esta temática. Os cursistas partem do plenário para suas oficinas. Vamos à oficina de rádio comunitária. Silto José, com apoio da Rede Rua, para o JCTV da Rede Vida de Televisão. Conversamos muito também, durante o 16º curso de verão, a respeito dos direitos dos usuários, das ações e dos serviços de saúde. Nós não podemos mais conviver
com situações em que as pessoas são tratadas como se fossem coisa. Deixam de ser sujeitos para virarem objetos. Nós não somos um monte de carne. Não podemos ser tratados e nem tratar as pessoas pelo nome da doença. Porque nós não somos um fígado que descompensou. Não somos o rim que deixou de funcionar. E muito menos o número do quarto ou do leito. As pessoas devem ser tratadas dignamente e devem ser respeitadas com um tratamento humano como cidadãos. É por isso que é muito importante que a pessoa, quando vai a um serviço de saúde, ela tem o direito à informação, a saber o resultado dos seus exames. E o exame pertence à pessoa. A vida é da pessoa. A saúde, até a doença, é dela. O exame não é da instituição, o exame é da pessoa. Ela tem o direito de ter o exame, de saber o que tem, ter uma explicação, de saber do diagnóstico. Ela tem o direito a saber quais são os caminhos possíveis de tratamento, como que ela pode ajudar. Ela, inclusive, ela é a mais interessada, é a parte mais interessada na conquista da saúde. Ela não pode estar alienada, pelo contrário, ela tem que fazer força junto. Ela tem que estar ali participando ativamente, ela e os seus familiares. É por isso que também nós temos direitos a acompanhantes. As pessoas têm direito ao acompanhante e isso já está garantido na legislação. Principalmente, para dar um exemplo, no parto, está comprovado que quando a mulher tem direito a um acompanhante e ela faz uso desse direito, qual seja o marido ou uma pessoa da sua escolha, está comprovado que diminui o número de cesáreas, o tempo de permanência no hospital, as intercorrências, a quantidade de remédio que se toma e o neném nasce muito melhor. Então é melhor para todo mundo. E é por isso que nós já temos na legislação o direito ao acompanhante. Além disso, é muito importante que a pessoa possa escolher, e também está na lei, ela tem o direito até de recusar tratamento doloroso ou extraordinário para prolongar a vida, quando o que na realidade está se fazendo é apenas retardar a morte, frequentemente com muito sofrimento. Um aspecto também central que nós conversamos muito é o medicamento. Ora, depois de feito o diagnóstico, nós não podemos mandar a pessoa para casa com um pedaço de papel na mão. E se ela não tem o dinheiro para comprar o remédio? Aí ela não se trata, fica pior, muito mais grave, volta, aí o hospital tem que internar. Um dia de internação dá para aviar 1000 receitas. Afora que a saúde e a vida não tem preço. O tempo que se perdeu e a pessoa não tomou o remédio, ela passou disseminando a doença para os outros e ao mesmo tempo agravando a sua situação de saúde e muitas vezes, e muitos já perderam e continuam perdendo a vida por conta desse tipo de omissão. Eu não disse que um dos princípios é a integralidade das ações, que tem que ser integral? Não pode parar na metade. Depois que você realiza o diagnóstico, você tem que viabilizar o medicamento. O programa de controle da AIDS no Brasil nos deu uma grande lição. Aliás, é referência internacional, elogiado em todos os países do mundo. Um programa que conseguiu com que nós fechássemos a década de 90 com 1 milhão a menos de pessoas infectadas com o vírus HIV. A ONU tinha uma previsão que nós concluiríamos a década de 90 com 1.700.000 infectados. Nós fechamos a década de 90 com 700.000 infectados. E é muito, aproximadamente. Mas 1 milhão a menos de pessoas vagando, portadores do vírus ou doentes com AIDS no Brasil. Não dá nem para calcular o benefício. E um dos motivos, além da organização das ONGs, da sociedade civil, que atua e que participa ativamente do programa de controle da AIDS, aliás, a sua energia principal, nós não temos dúvida que também um dos motivos do sucesso do programa de controle da AIDS é o fato de o coquetel ser distribuído, que aliás, aquela combinação de drogas seria caríssima e, inclusive, impraticável para boa parte das pessoas. Portanto, nós também aprovamos a necessidade da distribuição gratuita de medicamentos aos pacientes atendidos no Sistema Único de Saúde, na nossa política pública de saúde no Brasil. Esse direito, ele tem que ser garantido, tem que ser viabilizado, para que nós possamos, em primeiro lugar,
nós precisamos ter educação em saúde, para que todos possam assumir e praticar a sua responsabilidade em defesa da sua saúde, com consciência, com informação, com convicção. No segundo aspecto, nós queremos e devemos promover a saúde, de forma intersetorial, como já disse. Prevenir as doenças. É melhor prevenir do que remediar. Quando necessitamos de atenção, aí nós temos que ser atendidos prontamente. E o diagnóstico tem que ser precoce, que quanto mais cedo se chega na doença, melhor. E aí não pode faltar o medicamento. Caso contrário, nós jogamos boa parte do esforço fora. Exatamente no momento em que você tem a condição de chegar especificamente e atender e cuidar e combater a doença. Eu queria, para concluir, dizer que neste ano de 2003, com a vitória do companheiro Lula, nós teremos a realização de uma conferência nacional extraordinária de saúde. E é importantíssimo que nós convoquemos a todos e a todas para participarmos desse processo. Lá no seu município, realizando na Pastoral da Saúde, na Pastoral da Criança, nas nossas comissões de saúde, nos nossos conselhos, a discussão dos planos e da política de saúde no Brasil. Inclusive para garantir financiamento, recursos, que nós teremos que votar, inclusive na Câmara Federal, em 2004. Ao mesmo tempo, é importantíssimo participar da conferência municipal, quando ela houver, ou do encontro municipal, que tirará a delegação para participar da conferência estadual, ou do encontro do seu estado, que tirará a delegação para a Conferência Nacional Extraordinária de Saúde, que nós queremos realizar ainda em 2003. E ela terá uma composição, metade da delegação da conferência serão de usuários, e não poderia ser diferente, da população usuária, que é a maior interessada na política pública, e a outra metade, dividida em uma parte, a representação dos trabalhadores, das trabalhadoras e dos profissionais de saúde, e a outra parte, um quarto, portanto, de prestadores de serviço, de gestores públicos dos hospitais particulares, das Santas Casas. Essa conferência, eu não tenho dúvida, marcará data e fará com que a gente possa promover um salto de qualidade na organização da política de saúde em defesa da qualidade de vida do nosso povo, do nosso país. Num momento chave, importantíssimo, em que nós podemos contar com uma grande esperança que mobiliza o coração e a mente de milhões de homens e mulheres nesse começo de século e de milênio. São 15 dias de formação que acontecem há 16 anos. Participam deste curso lideranças de diversas igrejas no país. Hoje, o terceiro dia do curso, o tema da celebração inicial foi o caminho. Se caminhar é preciso, caminharemos unidos, e nossos pés, nossos braços sustentarão nossos passos. Não mais seremos a massa, sem voz, sem vez, sem história, mas uma igreja que vai em esperança solidária. Dando continuidade ao tema da saúde, foi abordada a questão da lei do usuário. João, o que é a lei do usuário? A lei trata basicamente de direitos que são conquistas de uma luta muito grande, antiga, de vários segmentos que lutam pela saúde e que procuram humanizar a qualidade do atendimento e mudar as relações dentro do serviço de saúde dos hospitais, dando cidadania. Quais são os avanços desta lei? Olha, é uma lei bastante complexa que garante desde o direito da pessoa ser chamada pelo nome, e não apenas por um número ou pela doença que eventualmente ela porta, até o direito de aceitar ou recusar o tratamento, ter o acesso total à informação, a prontuários, a resultados de exames, ter o direito, num caso de internação, a ter um acompanhante de sua livre escolha, que muda completamente as relações dentro do hospital. Todo ano é feito um painel sobre o tema do curso de verão. Fernando, que é um dos artistas da caminhada, nos fala sobre o painel.
Sim, temos uma pomba no início do painel que representa o sopro. Então a pomba tem flores e frutas representando a fartura e tal, né? A pomba ela está indo de encontro a um círculo amarelo e tem umas curvas e contracurvas para representar o sopro na vida, né, das pessoas que estão em ação comunitária e pensam no coletivo, né? Há uma ciranda no meio que está incompleta para também reforçar essa representação de que a gente não está plenamente feliz porque muita gente padece no sistema e a gente precisa reunir forças para que todos participem, né? No final a gente tem um bicho ali que quer representar as condições de mortificação, então a gente tem cabeças, crânios, um cara de cabeça para baixo, tentando passar a ideia de sofrimento e de morte. E do outro, mais para o final, a gente tem umas sementes, que é representar as esperanças. Caminhar é preciso, caminharemos unidos, e nossos pés, nossos braços sustentarão nossos passos. Neste segundo bloco, que trata da questão bíblico-teológica, nós vamos ter uma pessoa muito especial conosco, o padre Calixto Vendrame, que dedicou mais de 40 anos à questão dos doentes e da saúde. Ele é camiliano, fez teologia e Bíblia em Roma e é uma pessoa que vocês vão gostar muito e vai tratar da cura e da doença na Bíblia. O assunto que nós temos para tratar é um assunto que interessa a humanidade e sempre interessou em todos os tempos, que é a doença e a cura na Bíblia. E para entender o que a Bíblia diz a respeito da doença e da cura, é necessário ter presente algumas realidades que a quem lê pela primeira vez a Bíblia não aparece. Ver aquilo que está por trás desse escrito interessante e único no mundo, que merece o nome de Bíblia, quer dizer, o livro por excelência. E para entender bem esse livro é necessário, em primeiro lugar, entender o contexto no qual ele surgiu, nasceu. E o contexto é constituído pelas culturas vizinhas do povo da Palestina, do povo de Deus. E os vizinhos praticamente são as regiões mesopotâmicas, que tinham uma literatura muito avançada, e também a literatura do Egito e mais tarde também a literatura grega. Mas aquilo que predomina na primeira parte da Bíblia é justamente o tratamento daqueles temas que eram comuns na Mesopotâmia. E entre estes temas, entre as diversas obras que tratam da mentalidade, a respeito da saúde, da imortalidade, das curas, temos o livro chamado de Gilgamesh, que seria longo demais expor aqui. É um livrão, mas era lido, traduzido e todo mundo conhecia, passava de uma nação para outra. E no Egito nós sabemos também mais, conhecemos melhor até a civilização do Egito, que também tinha suas ideias a respeito da imortalidade e também da cura e tudo isso. E finalmente, do mundo grego, a Bíblia sofreu muita influência, sobretudo nos últimos livros, nos livros chamados deuterocanônicos. Esse é um ponto para ter presente, para entender bem a Bíblia sobre este assunto. Segundo ponto a ter presente é que a Bíblia não é um livro que saiu em determinada época, mas é um livro que foi sendo escrito pela história de um povo, que foi muito tempo tradição, transmitiam uns para outros de acordo com as diversas regiões deste povo, assumia caracteres diferentes e que depois foram sempre sendo um pouco escritos e no fim foram recolhidos por escritos, foram depois refundidos esses escritos
E para chegar à Bíblia que nós temos hoje, tem muito caminho andado. Tem mais de 1 milênio. E daí, as diversas partes da Bíblia refletem a mentalidade, os costumes, as conquistas também da ciência, que eram muito poucos comparado com os nossos. E reflete tudo isso na Bíblia. E a mentalidade, a modo de ver essas questões também muda. Mas podemos dizer de modo geral que para ter uma ideia dos povos sobre estes assuntos da doença e da cura, é necessário ver que ideia eles tinham de Deus e que ideia eles tinham da pessoa humana e do relacionamento entre Deus e a pessoa. E isso é muito evidente em todas estas culturas, e aquilo que distingue a mentalidade, a visão da Bíblia, é a ideia do Deus único e verdadeiro, Criador de todas as coisas, e do homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E até no livro do Gênesis, numa segunda versão, se diz até que o homem foi criado a partir do barro e do sopro de Deus. E esta é a ideia fundamental da Bíblia. Mas daí chegar até o ponto em que chegou a Bíblia do Antigo Testamento, tem muito caminho andado. Eles tinham a ideia de um Deus soberano, Senhor, Criador. Não tinham a ideia que Deus pudesse se servir de causas segundas, como nós aprendemos na filosofia, para realizar as suas coisas, aquilo que acontece no mundo. Achavam que tudo aquilo que acontecia no mundo era de responsabilidade única, quase única, mas também a pessoa concorria, e pessoal direta de Deus. Assim, um rei decidia fazer a guerra, é Deus que tinha decidido, mandava. Aí a gente, lendo mesmo hoje aqueles textos antigos, parece que Deus está sempre presente, distribuindo ordens, castigando, premiando, tudo isso. Mas devemos ter presente que a mentalidade da época, que eles não consideravam assim, era Deus único e verdadeiro. Por isso, se alguém estava doente, é porque não estava agradando a Deus, ele estava castigando. Tal. Temos diversas passagens que não temos tempo de ler aqui, mas eu só aceno por alto, são alguns pontos, que a doença era tida como um castigo de Deus. A morte prematura também. As riquezas, saúde e vida longa eram bênçãos de Deus. E eles não admitiam, não sabiam ainda nos primeiros tempos da imortalidade, que aliás no sentido bíblico hebraico não existe propriamente imortalidade, que é mais conceito grego, mas existe ressurreição. Mas isso veio muito tempo depois. E todo esse povo é admirável até que vivesse daquela forma, com aquelas normas, tudo para viver, para agradar a Deus que tinha dado a sua lei, a qual devia obedecer para ser feliz. Do contrário, aconteceriam todas as coisas que a gente não gosta, como aconteceram para Jó. Temos o livro de Jó que está contestando a doutrina oficial da retribuição, obedecendo às leis de tudo e bem, tem as bênçãos de Deus, desobedecendo tem as maldições de Deus. E Jó, o autor do livro do Jó, que é um poema, não está muito de acordo com isso, não. E quer provar que de fato ele é inocente, apesar de todos os sofrimentos que ele recebeu, de acordo com a doutrina oficial que recebeu de Deus como castigo. Um livro bonito, é uma obra-prima da humanidade, vale a pena de ler mesmo, né? E no fim, discutindo com os colegas que eram os defensores e repetidores impenitentes da teoria já aceitada muito tempo atrás, tradicional, sem a compreenderem, em discussão com eles, ele até a certo momento perde a paciência. Já nós o consideramos como um exemplo de paciência, não tem muita paciência não. E ele, vendo que não conseguia convencer os outros, que era inocente, disse: eu quero conversar com Deus, quero discutir com ele. E aí tem na história de Jó, Deus que aparece, e Jó percebe que diante de Deus ele se comportou um pouco de uma forma não conveniente, porque tratar assim o Criador e tudo. Disso ele se arrepende e pede perdão. Mas Deus justifica ele e diz que de fato os amigos dele, entre as pinhas, os agentes da pastoral daquela época da saúde, né, estavam errados.
em vez de escutar a experiência também, a presença de Deus nos acontecimentos. Temos na mesma linha, mais ou menos, o livro do Eclesiastes. Com o tempo, porém, no contato também com os gregos, com outros, foi desenvolvendo a ideia da ressurreição. E temos aí então um passo novo, que a vida não acaba com a morte. E não é preciso evitar os pecadores, os doentes como se fossem pecadores, por ter medo de se constituírem também opositores de Deus. Ele resolve a questão com Deus. A solidariedade com ele seria quase uma ofensa a Deus. E aí temos toda uma literatura diversa que trata do doente de uma forma também muito mais humana, vamos dizer, porque a primeira não é tão humana, era só a ditadura de Deus. E nessa linha sempre avançando até o Novo Testamento, que deu a virada mesmo no modo de considerar a doença, e que nós podemos tratar isso num segundo momento. No bloco anterior nós vimos qual a ideia que o povo da Bíblia tinha da saúde, da doença e da cura. E vimos que o doente, nos primeiros tempos, era considerado um pecador, a causa do próprio mal. E a vida dos doentes era vida de excluídos até da sociedade, não eram apreciados em nada, ninguém podia fazer amizade com ele, ser quase solidarizar-se com ele contra o Criador, contra Deus que estava punindo. Mas Jesus inverteu completamente esta visão. Para Jesus, Deus não é um juiz que está aí para condenar, mas Ele é Pai. Deus é amor. E então, todos nós somos filhos e filhas, e Ele só quer o bem da gente. E Jesus se mostrou o homem para os outros, um homem misericordioso. E não via na doença o resultado dos pecados de uma pessoa, mas vítima, que ele era vítima desta pessoa. Essa é a grande mudança. No Antigo Testamento ele é um pecador, ele é causa da doença. No Novo Testamento ele é vítima da doença, vítima do mal que se exprime na doença. Vítima de um mal que está aí, que não é propriamente daquela pessoa que está doente, não. Mas é um mal difuso, é uma espécie de um mal social, de um mal de cristalização de normas que não tinham em vista o valor da pessoa humana. Jesus é verdadeiramente aquele que veio resgatar o valor de cada pessoa humana, seja de homem, seja de mulher, seja de pequeno, de grande, de todas as raças. Deus é o Pai universal de todos e cura de todos. Então a doença por que está aí? Aí ele explica. Primeiro dizendo claramente, não é, por exemplo, no capítulo 9 de São João, quando os discípulos perguntaram diante daquele cego de nascença, quem foi que pecou? Ele ou os pais? Jesus explica, não foi nem ele nem os pais. E a glória de Deus se manifesta também nos doentes. Então, essa doença, como vem? De que jeito? Não tem nada a ver com o pecado? Tem que ver sim com o pecado, mas não com o pecado de quem fica doente. É um pecado que está aí e que no fundo é falta de justiça, falta de amor que ele estou pregando, falta de solidariedade com quem necessita de ajuda, que está sofrendo, falta de perdão para com o outro, de respeito da pessoa. Todos esses pecados grandes são os pecados da sociedade, que marginaliza as pessoas, né? Que não cuida das pessoas. As doenças vêm daí, então. Em vez de empregarem todos aqueles bens que têm, recursos humanos, recursos também da ciência, recursos materiais, para melhorar a situação de todo mundo, sabendo que todos são irmãos e irmãs, membros da mesma família de Deus, as nações cuidam de grupos, cuidam de prestígio próprio. E até falo, vou lembrar, né, se todo aquele dinheiro que é
investido para guerras, preparação para guerras, para defesa de forma extraordinária, com bilhões de dólares, se fosse tudo usado para pesquisar as causas das doenças, para acabar com a miséria, para que todo mundo tivesse o necessário que uma pessoa tivesse, muitas doenças não existiam mais. Então as causas estão aí, não na pessoa, mas na sociedade. Claro que algumas doenças que são também fruto da má conduta das pessoas, ou por ignorância, mas então não são culpadas diante de Deus, por ignorância. Justamente porque existe esse pecado social que deixa muita gente ignorante, que condena a ignorância. As pessoas, em vez de dar para todo mundo aquela educação, aquela cultura necessária para saber se comportar bem, evitar aquilo que faz o mal, aquilo que faz o bem. Então, o mal em que consiste? Consiste na falta de amor. No Evangelho é assim. O pecado mesmo, né? Quebrar uma ordem, quebrar a lei do sábado, Jesus mostrou que é a falta de amor, falta de compaixão, falta de solidariedade, de ajuda, de fraternidade. Aí a gente pode entender então a atitude de Jesus. Jesus foi realmente a imagem viva de Deus. Ele é como Deus que é seu Pai. E ele quer o bem, sobretudo, dos mais excluídos. Ele dedicou a sua vida para os marginalizados, para os excluídos, e a maior parte dos milagres dele, das curas, são feitas para curar os excluídos. Temos aí, por exemplo, no capítulo 5 de Marcos, a cura daquele endemoniado, era considerado endemoniado. Ele mesmo pensava de ser, porque a mentalidade comum era essa. Naquele tempo pensava que existia demônio de sobra. Tinha mais demônio do que pessoas, né? E então as doenças que não tinham uma causa imediata de ver do que vinha, eram atribuídas ao demônio. E se a pessoa se comportava de maneira estranha, como epiléptico, como um que é doente mental, então esse era considerado endemoniado. E Jesus foi fazer os seus milagres, a sua ajuda, prestar sua ajuda justamente a esses mais excluídos, fazendo dos excluídos, na expressão de casaldade, né? Fazendo dos excluídos os incluídos do reino. E aí vemos todo o trabalho do Cristo Jesus e dos apóstolos cuidando dos doentes, de maneira que o mandato que ele deu aos apóstolos, que se transmite para a igreja de todos os tempos, é isso: pregar a boa nova, evangelho quer dizer boa nova, a boa notícia, e curar os doentes. Esses são os dois grandes preceitos de todo cristão. E que o pecado, então, não está na transgressão de uma lei ou de uma outra, que são feitas essas leis para ajudar a pessoa a descobrir aquilo que faz bem e que faz mal para os outros. Mas é justamente fazer mal para os outros que é o mal. Não é? Ele quer, o Cristo quer que cada um seja então livre e responsável. Pessoa livre e responsável. Que não seja coagido, forçado a fazer o bem, que ele não quer isso. É com a liberdade que nós prestamos serviço a Deus. Daí vem algumas questões que são colocadas muitas vezes, mas como pode então Deus, que é bom, que é Pai, permitir que exista tanto mal no mundo? E aí a gente responde muito bem, dizendo que Deus é Pai, mas Ele não pode fazer tudo aquilo que é absurdo, que Ele não pode nem querer. Se Ele quer que a pessoa humana seja livre, Ele tem que respeitar que ela escolhe o mal. Se Ele impede isso, já a pessoa não é mais livre. Não pode fazer o círculo quadrado. Por isso, a origem mesmo dos males é, como disse, a falta de amor, mas está naquela decisão das pessoas de livremente escolherem o mal em vez de escolher o bem. E aí é que é a origem de tudo. São injustiças que depois se estratificam em leis, que depois são impostas, às vezes muito boas por uma determinada época, depois muda a situação e continua ainda com aquelas leis e faz sofrer as pessoas. E isso não só na sociedade civil, às vezes nas religiões que estão aí, criando o sentimento de culpa.
convencendo as pessoas que tem uns demônios que estão fazendo mal. Demônio é nada. Aquilo que faz mal para as pessoas são as decisões livres e responsáveis da humanidade, das pessoas que podem criar situações realmente desastrosas e desoladoras. Esta é então a mensagem que vem do Novo Testamento. Agora nós vamos para a última parte, o terceiro bloco do curso de verão deste ano, que trata mais das experiências pastorais. E a primeira pessoa que vai estar com vocês é a Tomiko Born. Ela é assistente social, fez um mestrado na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, e tem sido a pessoa que vem animando um grande movimento a nível nacional que trata dos idosos e das instituições que cuidam dos idosos. Ela é coordenadora nacional do Fórum de Instituições de Longa Permanência para Idosos. A segunda pessoa, vocês vão gostar muito, ela é irmã do Dom Paulo Evaristo Arnes, é a doutora Zilda Arnes, conhecida no Brasil todo, por 2 vezes já foi proposta para o Prêmio Nobel da Paz, e a doutora Zilda é quem começou e anima até hoje a Pastoral da Criança, que reúne muitas pessoas, vocês certamente também conhecem ou fazem parte da Pastoral da Criança. E por último, vai estar conosco uma diaconisa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a Irma Shiramel. Ela é assistente social, psicóloga, terapeuta corporal, e ela pensa a questão da saúde não só enquanto pessoa individual, mas nas suas relações dentro de casa, a terapia familiar para resolver os problemas de saúde das pessoas.